Eu sou o pastor Xavier Vidal e neste vídeo estarei falando com os irmãos, as irmãs, demais que estejam assistindo o vídeo, sobre a possibilidade de Jesus ser feio ou bonito, né, fisicamente. Em espírito, em psique, ele era pleno de maravilha, né? Era o Deus maravilhoso conosco, Deus conosco, Emmanuel. Emmanuel significa conosco. El é a abreviatura do nome de Deus. Então, Emmanuel, Deus conosco. Por ser Deus conosco, ele era pleno em maravilha psíquica e espiritual, né? Deus não dava a ele o espírito por medida, ele tinha o espírito em plenitude. O espírito do Deus vivo que habita em nós, que cremos nele, mas uma porção do espírito habita em cada um de nós. Nele o espírito foi dado sem medida, ou seja, em plenitude. Então eu vou começar esse texto por Isaías 52, 13 em diante e continuando pelo 53, tá bom? Vamos começar esse estudo. E vou dar minha opinião a respeito dessa questão do se ele era feio, na minha opinião particular, se fisicamente ele era feio ou bonito, tá bom? Eu particularmente tenho certeza que ele era bonito, né? Mas vamos ver o texto aqui. Então, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a de outro qualquer. Então aqui eu já quero fazer uma observação, que veja, o aspecto dele estava desfigurado. Desfigurado não significa dizer que seja da glória eterna para se transformar num ser físico, né? Um homem 100% Deus. Eu acho que essa questão do desfigurar-se diz respeito ao desfigurar-se na via crucis. E todo esse texto aqui diz respeito a perdão de pecados, né? Diz respeito a transgressão por parte de nós seres humanos, perdão de pecados por parte de Deus e Jesus na sua via crucis. Então, quando o texto fala, ele fala de Jesus na via crucis. Na via crucis ele estava desfigurado. Nós vemos alguns filmes aí, a coroa de espinhos sobre a cabeça dele, enterrado aqueles espinhos, sangue pelo rosto, né? Provavelmente também espancado, com cortes no rosto, cortes na cabeça pela própria coroa, sangue derramando para todos os. Pelo rosto inteiro. É mais ou menos aquilo que nós temos visto aí nos filmes mesmo. Esse último filme, né? Sobre Jesus, né? Então, é mais ou menos aquilo ali mesmo. Então, ele estava muito desfigurado, não porque ele fosse feio fisicamente, tivesse um rosto feio, meio feinho, não. É com certeza absoluta um homem muito lindo. Mas eu tenho certeza, para mim não tem dúvida alguma, né? Que ele era um homem bonito, bonito e forte, porque a tradição diz que ele era carpinteiro. A carpintaria naquela época era feita à mão, não tinha máquina, era tudo à mão. Então eram pessoas fortes e robustas que trabalhavam com carpintaria, porque o trabalho dele fazia com que ele exercitasse a musculatura, as articulações, né? E ficassem homens robustos. Então ele era um homem robusto e com certeza muito lindo, de rosto muito lindo, tá bom? Então, essa é a minha maneira de ver, mas eu vou continuar aqui, ó. Então, seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de qualquer outro dos filhos dos homens. Estava, de fato, na via crucis, né? Então, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca diante por causa dele. Admiração às nações, que o Filho de Deus sofresse aquilo, estivesse desfigurado como estava na via crucis, todo ensanguentado, todo, né, todo agredido, né, fisicamente, intensamente agredido, né? Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Isso pode dizer respeito à questão do juízo final, né? Muitos reis não foi anunciado o evangelho, mas ele tinha, né, na mente dele, no coração, de alguma maneira, alguma fagulha de Deus que, como Paulo diz lá em Romanos, né, que fazia com que eles tivessem noção de que o que estava fazendo era certo ou errado. Né? Então, e aqui diz, aquilo que não ouviram entenderão. Eles poderão ter ouvido, mas se ele de fato agiu em conformidade com a lei, então ele pode chegar à glória eterna, né?
Mas se ele não agiu em conformidade da lei, ele com certeza não tem salvação. Agora, quem consegue cumprir a lei toda? É difícil, não vai ser qualquer pessoa que vai chegar lá, não. Sem a pregação do Evangelho, né? Sem a possibilidade de se converter ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, e ao Deus Pai do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que é o Deus Pai do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não vai ser fácil. Sem Jesus, né? E sem o doutrinamento, né? Judaico, né? Com base na Torá, né? No Tanar, né? Que é o Antigo Testamento, né? Torá são os 5 primeiros livros, e o Tanar é o Antigo Testamento, né? Os judeus chamam de Tanar, o Antigo Testamento. Então não vai ser fácil ter pessoas lá sem Jesus ou sem esse doutrinamento judaico. E mesmo assim, com o doutrinamento judaico, ainda assim, era muito difícil a pessoa conseguir chegar à glória eterna. Nós vimos na época de Jesus, fariseus, saduceus, todos desviados, né? Então, é complicado. Aí vem aqui, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Torna a dizer, na via cruz. Isso aqui, o caminho da cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Com certeza, mas ele não foi durante todo o período. Tinha até pessoas que, mulheres, né, mulheres importantes, que tinham recursos, contribuíam para ele e para os apóstolos. Então ele foi, por algumas pessoas, né, reconhecido. Mas chegou na hora, todos acabaram abandonando. Por isso que todos também pecaram, destituídos da glória estão, né? E quem não crê em Jesus continua a estar, né? Então ele é desprezado com certeza. Então diz respeito à crucificação. Desprezado, ninguém queria tomar partido dele, foi desprezado. Os apóstolos o abandonaram, então ninguém queria. Ninguém teve cuidado com ele, ninguém se interessou em tirá-lo daquela via cruz. Porque temiam, porque qualquer um que interferisse ia também ser crucificado, ia ser morto de igual maneira, preso, morto, torturado, né? Então os próprios apóstolos o deixaram. Então era desprezado e mais rejeitado entre os homens. De fato, não havia cruz. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Dores, com certeza, sim, durante todo aquele ministério de 3 anos, e dores na própria vida, né? Como ser humano, nós somos pessoas, né, que nós trazemos dores ao longo da nossa vida, mas especialmente aqueles 3 anos, e mais ainda na via cruz, somente dores, na via cruzes especialmente, né? Então, homem de dores que sabe o que é padecer, padecendo ele na via cruz, ele soube o que é padecer, né? Então, ele sabia o que é padecer e soube, mas ainda quando eu estava lá na via cruzes, né? No caminho da crucificação. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quando que as pessoas esconderam o rosto, falaram, né, passou ele todo ensanguentado, aquela coisa terrível, aquela imagem terrível. Quando que esconderam o rosto dele? Foi na via cruzes. Você olha assim, que a pessoa toda ensanguentada, né? Você vê às vezes um acidente, você não quer nem olhar, né? Foi isso que aconteceu, ele passou na via cruzes alguns, né? E a Bíblia diz também que meneava a cabeça, né? Diz aqui, eu acho que mais adiante aqui, se não me falha a memória. Então, é como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. O povo judeu não fez caso, ninguém interferiu. Antes, o povo como todo ou o abandonou, como no caso dos apóstolos, ou foram até contra ele para que soltassem um criminoso e ele fosse crucificado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, ali naquela crucificação, né, naquele caminho ele estava tomando sobre si as nossas dores, né, as nossas enfermidades, né, e então é naquele caminho. Então, reputavam por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, na crucificação,
Fala, pô, essa pessoa está oprimida por Deus, né? Aflito de Deus, Deus o está afligindo, né? Deus o está ferindo, ferido de Deus, Deus o está ferindo, Deus o está afligindo, Deus o está oprimindo. Crucificação, via crucis, isso aqui. Mas ele foi transpassado. Desculpe. Mas ele foi transpassado pelas nossas agressões e moído pelas nossas iniquidades. Via crucis. Na via crucis que ele foi transpassado, né? Quando estava crucificado, foi transpassado por uma lança, né? Transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades ali. Aquelas lesões físicas que ele sofreu, né? A coroa, o espancamento, o açoitamento, né? Então, essas lesões físicas, essa palavra moída é figurada, né? Um termo figurativo, né? Então, ele foi como que moído por tantos sofrimentos, tantas agressões físicas que ele sofreu. Ele foi como moído. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que pisaduras? Vê a cruz. Passo após passo, passo após passo, até chegar à crucificação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Esse castigo sobre ele nos traz a paz. Como? Através do Espírito Santo que habita naquele que crê no Filho de Deus, que subiu naquela cruz, foi crucificado, morreu, ressuscitou dentre os mortos, para que nós pudéssemos ressuscitar junto com ele. E já ressuscitamos, nós que cremos em Jesus Cristo, em quem o Espírito Santo habita, nós já ressuscitamos junto com ele para uma nova vida em Cristo Jesus, nele mesmo. Nova vida nele mesmo. Então, o castigo que nos traz a paz. O castigo sobre ele, esse castigo fez com que ele morresse, ressuscitasse entre os mortos, subisse aos céus, assentado à direita de Deus Pai, enviasse o Espírito Santo para conosco. E isso, então, o Espírito de Deus nos traz uma paz inigualável, santa, santa, santa. É algo que o mundo, que as outras pessoas não conhecem, mas nós que cremos no Senhor Jesus, de todo o nosso coração, nós conhecemos essa paz. Você não tem como fazer a pessoa conhecer, a não ser que ela creia. Se ela crê, ela vai conhecer a mesma paz que eu tenho, que outros que creem no Senhor, e multidões, né, que creem no Senhor hoje e antigamente. Ainda que sejamos um pequeno rebanho, somos muito numerosos, né? No Brasil, talvez 30 milhões de cristãos, né, ou mais, né? Mas, né, milhões de cristãos aqui no Brasil. E talvez, né, disse que a cristandade é mais de 2 bilhões de pessoas, né? Compõe mais de 2 milhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Então, que 1 bilhão seja de fato cristão, ou 500 milhões seja de fato cristãos verdadeiros, é uma multidão bem grande, né? Multidão. Glória ao Senhor Jesus, amém. Então, mas ele foi transpassado, já li. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paz que vem do Espírito Santo de Deus, que existe em nós, porque ele recebeu o castigo de Deus sobre ele, nos livrando desse castigo que seria sobre nós. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um andava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo foi sobre ele, para que nós não fôssemos castigados, para que nós não fôssemos para o inferno, né? Fôssemos, quem sabe, crucificados, que era a nossa... Porque nós somos culpados, ele não. Mas nós estaríamos indo para o inferno se Jesus não tivesse feito aquele sacrifício. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É isso aí. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia, glória a Deus. Por juiz opressor foi arrebatado de sua linhagem quem dela cogitou. E de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto
foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Transgressão do povo judeu que entregou o Senhor Jesus para ser crucificado pelos romanos. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória estão. Então, eu sem Jesus estou destituído da glória, mas eu crendo no Senhor Jesus Cristo, me arrependendo dos meus pecados, e buscando seguir o Senhor Jesus, né, de todo o coração, me arrependendo a cada pecado, me arrependendo, a cada momento, a cada dia me arrependendo, e os pecados que eu não tenho consciência, né, são os pecados por ignorância, que existia já no Antigo Testamento, esses também são perdoados por conta de crer em Jesus e de buscar de todo o coração, me arrepender pelos meus pecados que eu tenho consciência, buscar seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus infalível e inerrante, entende? E desenvolver a vida cristã buscando santidade, né? Às vezes a gente, né, sai um pouquinho, mas volta porque Deus não nos permite deixá-lo. É Deus que não nos permite deixá-lo. Agora há um esforço nosso, pessoal, nós temos que nos esforçar. Mas se Deus não fosse conosco, se Deus não nos guardar no caminho dele mesmo, a gente pode se esforçar que não vai conseguir ficar, não. É o Espírito de Deus que nos mantém no caminho dele mesmo, do próprio Espírito de Deus, do próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aleluia, amém, isso aí mesmo. Ele não tinha pecados, não teve pecados, não cometeu pecado. Por isso ele pôde morrer em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Para que nós, pecadores, fôssemos justificados por ele. Ficássemos debaixo da guarda dele. Né? Sendo justificados através de Jesus, o Filho do Deus vivo. Que morreu sem ter pecado. Morreu por amor de nós. Amém, em nome de Jesus. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então veja, Deus o fez enfermar, ou seja, passar por lesões tais, né, que aquilo foi uma enfermidade. Quando você ganha uma pancada, ou quando você recebe um corte, aquilo gera uma enfermidade, gera um processo inflamatório, né? E gera uma lesão, aquilo é uma lesão. E aí aquilo, você fica enfermo, você fica no processo inflamatório, pode ter febre, pode ter dificuldades, né? Então você vai ter um reparo, vai ter uma ferida, né? Então, toda aquela enfermidade foi que fez com que as pessoas o vissem como feio, virando o rosto, né? Aquela pessoa ensanguentada, não quero nem ver. Né? Então é isso, entendeu? Então, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, Jesus morreu na condição de homem. O corpo físico e a alma humana morreu em Cristo Jesus. A alma de Jesus Cristo, a alma que é parte do ser humano, e o corpo, que é parte do ser humano, morreram no ser humano Jesus Cristo. Mas Jesus, na condição de Deus, o Espírito Santo que habitava nele sem medida, como diz lá em, se não fala a memória, Gálatas, o Espírito não lhe é dado por medida. Não tenho certeza desse texto, mas o Espírito, de onde está, não tenho muita certeza, mas a memória é uma das cartas lá de Paulo. Então, o Espírito não lhe foi dado por medida. Não me recordo agora qual é, mas o Espírito não lhe foi dado por medida. Então, o Espírito Santo não morreu, obviamente. Então, Deus não morreu, obviamente. Quem morreu foi Jesus carne, Jesus alma. Jesus, na porção Deus, obviamente não morreu. Estava unido à porção alma e carne que morreram, e por isso esse Espírito unido à porção
né? Esse espírito aqui, abraçando a porção carne e alma de Jesus, fez com que Jesus Cristo ressuscitasse. Entendeu? Se não fosse o Espírito de Deus unido à alma e ao corpo de Jesus, ele não ressuscitaria. Então morreu alma e corpo, parte humana. Mas a parte divina, Deus não morreu. Ele esteve sempre unido à alma e corpo para que o tirasse, né, das mansões dos mortos e o levasse a ressuscitar e depois o levasse, né, na assunção dele para a glória eterna, com um corpo já ressurreto e transformado nas regiões celestiais, né, passando para o reino espiritual. Desculpe o pigarro. Esse já é o... Já fiz 3 vídeos hoje, esse é o terceiro, esse é o 4º vídeo. Por isso que eu tô com a mesma roupa nos 4. Esse é o 4º. Não sei se vou para um 5º. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo, dia 30 de agosto de 2020. Ainda em plena pandemia do coronavírus. No Brasil já reduzindo, graças ao bom Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Já reduzindo o número de óbitos. Mas ainda muito grave, cerca de 900 óbitos aí. Só Deus, né, para nos dar força, de fato não é fácil, mas Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus nos escolheu para estarmos assim, porque acredita que nós temos forças para superar e Ele mesmo nos dá força para superar, seja o cristão, seja o não cristão, Deus cuida de todos. Se Deus não cuidasse, já estaríamos todos cristãos e não cristãos já destruídos, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Se ele pudesse, já tinha acabado todos nós, sabe? Nem sei como é que seria. Então é Deus que nos guarda todos, cristãos e não cristãos. E Deus nos tem dado força para superar isso aí. Glória a Deus em nome de Jesus. Deus entendeu que nós tínhamos força, mas Ele é conosco e nos dá força, porque só força nossa é muito difícil. Mesmo que não crê, mesmo ateu, Deus dá força a ele para continuar. Mesmo ateu, o sol aparece sobre o ateu, não só ateu não, pessoas de outras religiões, porque às vezes ateu não é nada demais não, às vezes tem pessoas excelentes, existem pessoas excelentes que são ateias, né? Existem pessoas né, que professam ateísmo, são excelentes, assim, como ser humano, na condição de ser humano, como também existem cristãos excelentes, como cristão dá para ser excelente, é mais excelente do que qualquer outro, né? E, né? Agora, existem também pessoas de outras religiões, também excelentes pessoas, também. Agora, quando o cristão é excelente, aí ele é excelente por excelência. Ele é excelente porque o Espírito de Deus habita nele. Agora, é um ser humano como qualquer um, né? Sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades. Pode estar não estar num bom dia, uma vez ou outra, mas o Espírito de Deus é quem o conduz o servo do Deus vivo, a serva do Deus vivo. Em nome de Jesus, amém. Então vem aqui, ó. A vontade do Senhor prolongará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui é importante que existem certas denominações que acreditam que, eu não tenho dúvida alguma que é um erro grave, um erro grosseiro, né? Grave. Não vai implicar em salvação das pessoas vinculadas a essa denominação, mas é um erro grosseiro. Eles dizem que Jesus levou sobre si os pecados de todos, os pecados do mundo inteiro. Mas a Bíblia diz aqui, olha, o meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos, né? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Iniquidade de quem? De todos? Não, de muitos. Então, justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, esses muitos que ele vai justificar, esses muitos ele vai levar sobre si, já levou na cruz, né, a iniquidade deles. Muitos, não todos. Então, tem uma determinada denominação, eu já fui inclusive membro. Uma bênção. Pessoas são convertidas a Deus lá, com certeza. É uma bênção tremenda aquela denominação. Uma bênção muito grande. Muito grande. Tem grandíssimos homens de Deus, como todas as denominações santas do Senhor. Grandíssimos homens de Deus, lá, como em todas as demais
denominações que buscam santificação no Senhor Jesus Cristo. Existe lá também, com certeza, homens e mulheres. Mas acreditam, pelo menos formalmente, né? Não creio que todos creiam nisso não, mas formalmente acreditam que Jesus levou a iniquidade de todos, até de bandidos, criminosos que não se arrependem, né? Levou a iniquidade de todos aí, né? De todos. Sobre ele, não. Aqui a Bíblia diz que levou, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Iniquidade de quem? De muitos, não de todos. Daqueles, olha, a iniquidade deles levará sobre si. Daqueles que ele justificou. Então ele justificou a muitos, esses que ele justificou a muitos, esses muitos, as iniquidades deles, ele levará sobre si. Jesus levará sobre si. Não nele, mas sobre ele. Também discorda esse negócio. Aí ele levou nele, as iniquidades nele. Não, levou sobre ele. Levou sobre ele, uma carga espiritual sobre ele, entendeu? Mas não dentro dele. Acho difícil entender essa questão. Pode ser que seja dentro da alma dele isso. Não sei, mas sobre ele, quer dizer, o sacrifício dele, não que essas iniquidades entraram na alma dele. Não que essas iniquidades todas tenham entrado na alma do Senhor Jesus Cristo, mas com o sacrifício dele, aquela dor toda, ele levou, ele acabou, ele apagou essas iniquidades perante Deus, para que esses muitos que ele justifica tenham paz com Deus. Está aqui, né? Está aqui, ó, tenham paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, essas iniquidades que ele apagou, levou sobre ele porque ele apagou, não que estava dentro da alma dele, mas levou sobre ele porque ele apagou perante Deus, apagou da história da humanidade essas iniquidades, né? Ainda que a gente possa ter até uma lembrançazinha dela, está apagada perante Deus, no que se refere à salvação. Está apagada perante Deus, né? O que nos dá direito de ter a glória eterna, dele dividir o reino dele conosco. Que coisa tremenda, coisa tremenda. Então esse apagar dessas iniquidades nos traz a paz. Entendeu? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo estava sobre ele, não dentro dele, não na alma dele, estava sobre ele. Então ele apagou aquilo. Então, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, a sua alma na morte. Alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Novamente aqui, ó. Levou sobre si, não dentro dele, não dentro da alma. Levou sobre si, né? Claro que o sacrifício da alma dele, o sacrifício do corpo dele, né? Então levou sobre si porque esses pecados fizeram com que ele sofresse. Esses pecados fizeram com que ele fosse moído. Então, esses pecados fizeram com que a alma dele fosse moída, com que o corpo dele fosse moído. Então, levou sobre ele, mas não dentro da alma dele. Isso eu não consigo acreditar seja dentro. Então, mas olha aqui, ó. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aí vem aqui, ó, fez enfermar, né, como oferta pelo pecado. Aqui, ó. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a alma como oferta pelo pecado. Então, ele foi moído, né? Foi esmagado, foi moído por Deus. A alma foi moída, mas não que os pecados entrassem dentro da alma dele. Tem como entender o que eu estou dizendo? Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E lá, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por causa dessas iniquidades, por causa dos pecados, a alma dele foi moída, foi esmagada. O corpo e a alma sofreram por causa desses pecados. Mas o Espírito de Deus estava com ele. Porque o Espírito também não lhe era dado por medida, era dado em plenitude. E aí então o ressuscitou, como eu já mencionei, né? E o levou assunto aos céus. E aí nossos pecados já estavam perdoados. Quando ele morreu, ressuscitou. Morreu, nossos pecados estavam perdoados. Quando ele ressuscitou, ele nos deu a oportunidade, a possibilidade de ressuscitar junto com ele. Então, até aqui eu acho que está bem claro, tá bom? Então,
É isso aí, né? Então essa questão de, mais uma vez aqui, de levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, não é o pecado dos terroristas, não é o pecado dessas pessoas que, que produzem agressões, criminosos, né? Nem das pessoas que, ainda que não sejam criminosos, indo contra as leis aí humanas, né, dos países, né, é, também não levou, então, os pecados de pessoas que, mesmo que não sejam criminosos contra as leis dos países, não creiam nele. Ele levou sobre si os pecados somente dos que creem nele, se arrependem. E aí tem a sua porção do Espírito, são lavados pelo Espírito Santo, são lavados pelo sangue dele, porque se converteram a ele e vão estar com ele na glória eterna. Estes, ele levou o pecado sobre si. Né? Então, aquele que crê, a Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Crê que for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Então, o que crê está salvo. Crê e se arrependeu dos pecados está salvo. Agora, não, o momento oportuno deve ir para o batismo. Também não tem esse negócio de sair correndo para o batismo, não. Eu já vi uma igreja aqui que o rapaz se converteu, um mês depois estava no batismo. Encontrei com ele, ele me deu, ele era motorista de aplicativo, me levou até a igreja, ele dizendo, olha, me batizei nessa igreja, entrei com o mês fui batizado, nunca mais voltei. Não é assim, não é assim. Ele se converteu, mas precisava, sabe, de um rebuscamento. Creio que tenha se convertido, né? Não sei, mas nunca mais voltou. Nem para lá, nem para outra igreja. Talvez tenha se convertido, mas aí esfriou, não sei como é que está a situação dele. Então, vejo que levou sobre si os pecados de muitos, ou seja, daqueles que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, se arrependem dos seus pecados e buscam uma vida santa com Ele. Tá bom? Orando, lendo a palavra de Deus, buscando, né, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, eu sou próximo como a si mesmo. Então, Deus os guarde e os abençoe em nome de Jesus. Se você quer crer nesse Deus verdadeiro, poderoso, santo, digníssimo, santíssimo, santo, 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 se você quer crer nesse Deus agora aí, em nome de Jesus, você apenas crê, 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 pode levantar a mão no ato de fé em nome de Jesus, mas creia, você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você se arrepende dos seus pecados, eu vou orar agora então por você, tá bom? Vamos orar. Quer entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus, está entregue nas mãos do Senhor Jesus, amém? Amém. Então nós vamos orar. Amado, bendito Deus, soberano Senhor, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus santo, Deus que é fiel, Deus entrega essa vida em tuas mãos aí que se converteu a ti, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que tu possa guardá-lo, guardá-lo, tu sabes se é homem, se é mulher, possa guardar essa pessoa, Deus, fortalecendo, sustentando, dando da tua graça, Deus, porque agora pertence a ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, entrega essa vida em tuas mãos, essas vidas em tuas mãos, através do sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus, para que possamos desfrutar da eternidade juntos, em nome de Jesus. Toma conta, leva para a igreja certa, dá da tua graça, da tua paz, em nome de Jesus, dá da tua unção, em nome de Jesus, livra do mal, dá o pão de cada dia, Deus, guarda a família, as pessoas que amam que eles são caras, esteja onde estiver, dá, livra do laço do passarinheiro, Deus, para que possa testemunhar até a morte, se for necessário, perante ti, Deus, mas tem misericórdia, dá muitos anos de vida, abençoados, saudáveis, felizes, em paz, alegre, firme na tua presença, cheio de fé em ti, através do sangue de Jesus, em nome de Jesus, firmado no teu caminho eterno. Faz assim conforme a tua santa misericordiosa vontade que é em Cristo Jesus, teu amor que é em Cristo Jesus, teu vigor que é em Cristo Jesus, tua santidade que é em Cristo Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, lava essa pessoa no teu sangue, que é tua, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, Senhor Deus, também peço para os teus servos que também viram esse vídeo, estão até agora orando conosco aqui, que tu possa guardar seus servos e servas, dando da tua graça, da tua paz, da tua força, livrando todo o que é mal, guardando agora nessa pandemia e qualquer outro problema que venha aí adiante aí. Desde já estou orando para tu dar o livramento do teu povo, Deus, essas pessoas, teus servos e servas que estão aqui, agora aqui, em nome de Jesus, inclusive esses que se converteram agora, todo o demais povo teu de todos os tempos, em todos os tempos, possa nos guardar, nos fortalecer, nos sustentar, nos livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Bem assim, as pessoas que amamos, que não são caras, familiares, são pessoas tão amadas, tão caras para nós. Em nome de Jesus, Deus, dá a tua graça, faz assim, guardando também quem mais tu quiseres, segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parabéns a você que tomou a decisão pelo Senhor Jesus. Parabéns vocês
Parabéns você que já tinha tomado antes a decisão. Glória a Deus também por isso. Parabéns por nós, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Parabéns, glorificando a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.